Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Maju. E esse é o Anju Vegs! E esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer, que é pra falar, assim, de forma mais específica sobre exploração animal no geral, tanto para alimentação quanto outras. E pro primeiro vídeo, a gente pensou em falar sobre carne de boi, carne de vaca, aqueles famosos churrascos que nunca pode faltar, uma carne, hambúrguer, tudo isso que faz assim tão parte do nosso cotidiano desde que a gente aprendeu que tudo bem comer. Então a gente vai trazer aqui alguns fatos e informações que chocaram bastante a gente, então a gente quis passar isso para vocês. A gente decidiu não colocar assim nenhum vídeo, imagem, aquelas fortes, mas a gente acha importante que vocês assistam sim. Porque pode pensar, ai, mas eu não consigo assistir. Se você não consegue assistir, então obviamente tem alguma coisa errada, então acho que você não deveria comer, né? Mas a gente vai deixar informações aqui embaixo de dados onde a gente encontrou. E é isso. Eu vou começar falando sobre de onde vem a carne que chega no nosso prato, porque muitas vezes a gente simplesmente fecha os olhos, só come sem pensar o que significa comer, da onde veio. E no caso das vacas, né, a gente não pode falar da indústria da carne sem pensar na indústria do leite, mas a gente vai deixar o leite para outro vídeo, então algumas informações aqui eu vou deixar para falar mais assim especificamente na parte do leite. Mas desde que esses animais nascem, eles já são vistos como um produto para essa grande indústria, que 99% da carne vem dessa indústria pecuária capitalista. Então você pode até achar que, mas tem alguns fazendeiros, tem algumas fazendas ou assim, lugares que cuidam desses animais, mas assim, é muito mais provável que a carne que a gente come, tipo, 99%, né? Então, Aquelas imagens chegam até a ser ilusórias, assim, de fazendinha, vai comer fazendinha. É só por ilusão pra gente não, assim, pensar na realidade. Então, desde que esses animais nascem, eles já são marcados. Essa marcação geralmente é feita com umas coisas que queimam a pele, ou até etiquetas nas orelhas, um outro equipamento que faz assim nas orelhas para colocar uma etiqueta com números, né, que pode até cair um pedaço da orelha com essas etiquetas. Enfim, são essas formas de identificação desses animais que se tornam um número nessa enorme quantidade de animais que depois vão se tornar alimento, né? Então, eles nascem, são marcados e várias outras mutilações eles sofrem pelo resto da vida. Tanto retirando os rabos, os chifres, castração dos machos, né? Tudo isso para tornar mais fácil a ordenha, para não machucar os homens que estão cuidando deles, que na verdade não cuidam nada, né? Esses funcionários não têm estudo, preparo nenhum para lidar com os animais, então eles sofrem muitas violências assim super desnecessárias. E eles utilizam vários equipamentos para fazer para tirar essas partes do corpo que não tem anestesia, são às vezes serrando, cortando, queimando, né? Quando eles estão lidando com esses animais, é muito assim, é comum utilizarem arma de choque para eletrocutar os animais, para eles andarem. Então, eles são colocados nesses lugares em que é uma superlotação, né? Então, eles ficam lá amontoados e esses homens conduzindo eles para lá e para cá. Então, dá muito trabalho. Então, eles retiram essas partes do corpo para não acontecer, até para eles, né, os animais entre si, não brigarem, não se machucarem. Mas são coisas que só existem por conta dessa indústria, né? E até no transporte deles, quando eles
eles vão ser transportados tanto para o exterior ou para outro lugar, são condições péssimas, assim, eles ficam ali, né, com as próprias fezes, urina, tudo misturado. Tem muitos casos que a gente vê, né, de transporte, que às vezes os animais podem tentar fugir, né, porque Uma espécie de suicídio, é, né? é muito estresse, muita crueldade E que o eles Brasil passam. exporta bastante. O maior país que o Brasil mais exporta é a Turquia. E geralmente esses animais vão em navios. Eu me lembro de estar no cursinho e teve uma notícia de uma vaca que tinha pulado do navio. Aquilo tinha virado notícia e eu lembro de ficar com muita dó, assim, e pensar, tipo, ao ponto, né, do animal querer fugir e acabar morrendo, sabe? É muito cruel esse transporte vivo. Por que eles fazem esse transporte dos animais vivos? Porque compensa mais economicamente do que já ir a carne, né? Então, esse transporte acontece muito e esses animais acabam morrendo ou sofrendo muito durante o percurso. Sim, e daí eles já sofreram a vida inteira, e a gente tá falando aqui de animais que têm meses de vida. É assim, muito rápido, eles nasceram, vivem um pouco e daí já são mortos. Ou as vacas, depois de não servirem mais para a indústria do leite, a carne delas vira carne moída para hambúrguer. Mas nesses abatedouros, eles são colocados nessa espécie de corredor da morte, que um vai andando, eles sentem cheiro de sangue, muitas vezes veem, né, o outro já morrendo, então já escutam os gritos. E assim, são animais que, assim como os cachorros, gatos, que a gente tem tanto carinho e empatia, eles são seres que sentem dor, sentem sentimentos assim, eles têm relações sociais, eles precisam, são carinhosos e eles são diminuídos a produtos para serem vendidos. Então é uma indústria capitalista que simplesmente não liga para eles e por isso que eles são tratados dessa forma tão perversa. E não é só isso. Bom, pensando em sofrimento animal, a gente tem que pensar também no impacto ambiental que a pecuária tem no ambiente, porque não tem como separar a pecuária do desmatamento. É tão relacionado que a gente não tem como ignorar isso. E pesquisando, a gente encontra dados que mostram que a pecuária ocupa 80% do território desmatado ilegalmente no Brasil. Isso no Brasil, imagina no mundo inteiro, né? E não tem como pensar em desmatamento aqui no Brasil e não pensar na Amazônia, né, que é a mais afetada. Quando a gente pesquisa historicamente, a gente percebe que existem políticas que surgiram a partir da década de 70 que incentivaram que os fazendeiros ocupassem a Amazônia e acabassem, né, desmatando. É uma fase que eu não vou lembrar corretamente, que acho que é alguma coisa ou integra ou entrega, né? Porque se o Brasil não ocupasse essas terras da Amazônia, eles iriam perder para os outros países. E aí, nessa ocupação, acabou, né, surgindo a forte presença da pecuária. E por que os fazendeiros desmatam ilegalmente? Porque é mais rentável economicamente, né? Mais barato para eles do que investir em tecnologias para ocupar essa área. Existe um dado no Brasil que no Brasil existe 25 milhões de habitantes e 85 milhões de cabeças de dados. Tem mais gado do que gente no Brasil. É muito doido pensar nisso. E também temos que falar sobre, né, a indústria da carne, pensando nos frigoríficos, né? Que os frigoríficos acabam compactuando com isso, porque muitos frigoríficos já foram flagrados comprando carne advinda do desmatamento. E, se eu não me engano, ainda existe opção nos mercados de carne advinda do desmatamento e carne normal. Daí eu fico pensando, até as outras carnes que podem estar rotuladas como normal, elas podem estar envolvidas de uma certa forma com o desmatamento. E quem compra não pensa, né? Nem pensa que a carne está envolvida, né, com o desmatamento.
porque é comum a gente não vincular as duas coisas, né? E tá muito interligada. E além de estar interligada com o desmatamento, a carne também está envolvida com a morte de indígenas, porque muitos desses indígenas estão lutando pelas terras deles, né, pelas demarcações de terra indígenas, e eles acabam conflituando com esses fazendeiros, né, e garimpeiros também, e eles acabam morrendo. Então, nesse sangue, além de ter sangue animal, sofrimento animal, tem sofrimento indígena também, a gente não pode esquecer disso. Bom, pensando nisso, a gente tem que pensar também no impacto ambiental, pensando no aquecimento global e o atingimento da camada de ozônio. Por quê? Porque esse gado, ele acaba emitindo metano. Vocês devem se lembrar na escola de estudar nas aulas de químicas, né, o peito da vaca, o arroto da vaca, ele acaba gerando metano. Além também os resíduos, né, desses animais acabam indo para a terra e também compactuando para esses gradação do ambiente. Então, temos que pensar sobre isso, não tem como ignorar isso. E também não podemos esquecer que fortemente essa pecuária está envolvida com o trabalho escravo. Muitas dessas pessoas que trabalham para esses fazendeiros, às vezes trabalham por comida ou moram na terra e às vezes até pode ganhar, mas ganha pouco, sabe? Então também está muito envolvida assim, sabe? E a gente não pode esquecer dos principais responsáveis por isso, né? Além dos fazendeiros, são a bancada ruralista, né? Os políticos que compõem a bancada ruralista no Senado. Eles são em massa, são muitos políticos, são até políticos que são fazendeiros já, os famosos coronéis, né, que a gente conhece e sabe que ainda existem, né? Principalmente no Nordeste e no Norte. O que eles fazem infiltrados no Senado? Eles acabam afrouxando leis contra o desmatamento, leis também que garantem a demarcação das terras indígenas. Então também está super ligado. E além disso, eles fazem muitas falcatruas, tipo isenção de impostos, créditos, perdão de dívidas. Então eles incentivam muito esse desmatamento. E não é achar que recentemente aconteceu as queimadas, né? Muita gente se questionou sobre isso. E eu vi muita gente falando que é natural, acontece todo ano. Não, gente, não. Isso está muito ligado com o desmatamento ilegal, as queimadas ilegais. E por que a gente não vê ações desses políticos? Porque é até bom para eles, né? Esses ruralistas, é até bom para eles, porque quanto mais queimar as áreas, principalmente da Amazônia, do Cerrado, mais vai ter área para pasto. Então, a gente tem que ter consciência sobre isso. Não pode ver notícia, ver que isso acontece e achar que é normal ou ignorar e achar que vai ser resolvido. Não, a gente tem que ter consciência das nossas ações e cobrar esses políticos, cobrar, né, órgãos responsáveis por isso. Bem, a gente já falou, né, o impacto não só desses animais, assim, que eles sofrem crueldade, porque a gente achar que a morte de um animal é natural, sendo que é muito mais embaixo, assim, a questão, né? É tanto sobre essa indústria que se construiu em cima desse sofrimento, que está ligada, né, socialmente, com várias questões sociais, políticas e do nosso planeta, né? Então a saúde do nosso planeta está sendo interferida por esse consumo de carne e a nossa saúde, né? No caso, a Organização Mundial da Saúde, né, tem aquelas listas, né? E tem o primeiro grupo que assim é mais perigoso, principalmente para câncer, que os alimentos processados, né, carnes processadas, presunto, salsicha, bacon, estão em primeiro lugar junto com o cigarro, e essa carne vermelha, né, a carne de boi, tá no segundo grupo. Olha a gravidade. Então, assim, já é extremamente perigoso você consumir. E também estão ligadas com essas doenças que mais atingem a população hoje em dia, né? Que é o diabetes, pressão alta, problemas do coração, AVC. E aí, quando a gente
fala isso, as pessoas ainda insistem em falar dos nutrientes da carne. A principal, né, a proteína. Mas eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que tem deficiência de proteína? E quantas você conhece que pessoas que morreram de câncer, pessoas que têm problemas de diabetes, coração? Assim, é discrepante, não tem nem como comparar. E na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, a população consome 2 vezes mais proteína do que eles precisavam, enquanto outras coisas que precisavam, por exemplo, a fibra, não consegue atingir nem menos da metade, assim. Então, é uma falta de informação, desinformação que vai se repassando, informações erradas. Fica uma coisa muito de mas eu ouvi falar que é isso, e as pessoas não vão se informar, até porque às vezes elas não querem saber, elas querem continuar fazendo essas escolhas individuais sem, assim, pensar o que isso significa para toda uma humanidade, né? É um problema que não tem mais como a gente ignorar, cada vez mais, até mesmo as 70% das epidemias e pandemias, né, desses últimos anos, tem relação com os animais, inclusive o coronavírus que a gente está vivendo agora. Então é uma coisa que não tem mais escapatória, não dá pra gente ignorar. Ai, e é muito assunto. É muito importante. Saúde, ambiente e o sofrimento animal, né? A exploração animal. Então, acho que foi isso. São muitos assuntos que a gente quer trazer ainda aqui. A gente vai trazer especificamente sobre cada animal, né? Falando sobre a exploração que cada um, que é tudo junto, né? Mas a gente quis trazer essa forma separada. E também da exploração animal em outros setores, porque tá tudo muito conectado, coisas que a gente aprendeu a banalizar, achar normal. E a partir do momento que você abre os seus olhos, que você sabe do que está acontecendo, é importante você repassar, né? Então é por isso também que a gente está fazendo esses vídeos. Então, esse foi nosso vídeo. Continue nos acompanhando, curta esse vídeo, compartilhe. Por favor, compartilhe, assim, dá vontade de compartilhar com todas as pessoas do universo quando a gente descobre essas coisas. E comente aqui embaixo o que você achou. Se tem alguma informação que você não sabia, ou até alguma coisa que você não entendeu direito, fala pra gente que a gente pode explicar em outro vídeo. Aqui embaixo, como eu falei, vai ter onde a gente pegou esses dados, sites onde você pode se informar melhor. E acompanhe o nosso Instagram, porque a gente está postando praticamente todos os dias reels, posts, que vocês vão gostar de acompanhar. Anjo Vegas também. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!